aqui a exposição do livro do profeta Daniel. E você vai então abrir comigo no capítulo 9, a partir do verso 20. Daniel 9, a partir do verso 20, ok? Daniel 9, verso 20 ou 27 é o texto que nós vamos ver. Amém? Todos acharam? Temos aí uma projeção. A versão que eu uso, você sabe, é a NVI, nacional. Gosto dessa versão. Acho que facilita um pouco, sem perder a qualidade do texto, como acontece com outros. Assim diz a palavra de Deus essa manhã. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo nome. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava na hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para que o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a culpa ou as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido príncipe venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ele será, ou ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa área do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra, e pedir ao Espírito de Deus nos ilumine a mente e o coração, para que possamos entendê-la nessa manhã. Senhor, nós somos totalmente dependentes da tua graça. Não dá para ler um texto como esse, Deus, e achar que a inteligência humana, que a capacidade humana de entender as coisas, de interpretar, seja lá o que for, dá conta de perceber, de apreender as verdades eternas contidas nesse texto. Por isso, mais uma vez, nós clamamos ao Senhor, pedindo o teu socorro, pedindo a tua graça, pedindo o teu favor, pedindo que o Senhor nos ilumine, para que a palavra de Deus, a tua palavra, possa encontrar guarida no nosso coração. E não apenas isso, Pai, que ela nos transforme, que ela nos modifique, que ela nos inspire, que ela nos exorte, que ela cumpra o papel ao qual ela foi designada nessa manhã na nossa vida. Contamos com a tua graça, Senhor, contamos com a tua misericórdia. Pedimos mais uma vez perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos, nós temos então aqui estudado, temos visto o livro do profeta Daniel. E você que tem caminhado aqui comigo, hoje aqui, ao longo dessa jornada, desse livro profético, tem visto aqui como que eu tenho enfatizado
o fato de Daniel ser um homem de oração. Vimos aqui exaustivamente que Daniel, apesar de ser um homem extremamente ocupado, ocupando um altíssimo cargo no governo da Babilônia, na sequência do governo do Império Medo-Persa, com tantas responsabilidades, com tantos desafios, correndo riscos de morte, passando por perseguições, como nós vimos aqui já tantas vezes, Daniel não prescindia da vida de oração. Daniel não abria mão de orar. E eu ouso dizer, pegando aqui o título de um livro que eu já citei para vocês, Daniel, ele era um homem ocupado demais para deixar de orar. Eu dizia agora há pouco aqui dessa lógica inversa de Deus, que eu estou falando dízimo, né? A nossa lógica humana qual é? Eu sou muito ocupado, não tenho tempo para orar. Eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para pensar nas coisas do alto, como o apóstolo Paulo diz. Entretanto, olhando por essa lógica de Deus, inversa, como já falei para vocês, nós precisamos entender que, quanto mais ocupados, quanto mais responsabilidade nós temos, quanto maior for a responsabilidade, quanto maiores forem os desafios na vida, quanto mais complexa for a existência, mais tempo nós devemos gastar com oração. Ocupados demais para deixar de orar. Essa era a lógica da vida do Daniel. E quando eu olho para a vida do Daniel e olho para o texto que nós estamos enfrentando nessa manhã, eu quero começar fazendo uma afirmação ousada nessa manhã. Mas eu quero fazer essa afirmação, e essa afirmação é a seguinte: Deus responde oração. Só que eu vou ser mais ousado ainda. Deus responde rapidamente a oração. Não escutei, amém? Verso 21 vai dizer: enquanto eu ainda estava em oração, perceba, Daniel ainda estava no ato de orar, ainda estava orando, enquanto eu ainda estava em oração. Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando o quê? Rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Mais à frente, Daniel vai dizer assim, o texto vai dizer: assim que você começou a orar, o anjo vai dizer para ele. Ou seja, assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você. Por quê? Você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Olha que coisa linda nós encontramos aqui nesse texto. O texto inicialmente nos informa que Deus ouve a oração, que Deus responde a oração. Em segundo lugar, o texto está afirmando que inicialmente que Deus responde rapidamente a oração. Aí você pode estar pensando: mas pastor, minha experiência é tão diferente, né? Eu oro e eu não vejo nada, não sinto nada, eu não escuto nada, parece que Deus vive em silêncio. E aí, queridos, Deus, no texto que nós estamos enfrentando, está dizendo que, no caso do Daniel, e Daniel é um modelo de homem que ora, é um modelo de oração, se transforma num protótipo, num exemplo, numa referência a respeito da oração. O texto diz que Deus o ouviu rapidamente, o texto diz que Deus o respondeu rapidamente, enquanto ele ainda orava. Mas deixa eu fazer para vocês uma pergunta. Quais são os pressupostos dessa afirmação que eu acabei de dar para vocês fazer aqui agora? Porque eu afirmei que Deus responde a oração, eu afirmei que Deus responde rapidamente a oração, mas eu acredito que existem pressupostos dessa afirmação. Vamos a eles. Primeiro, é a própria onisciência de Deus. O Deus que conhece todas as coisas, Ele conhece o anseio do seu coração. Ele sabe tudo o que se
passa dentro de você. Esse universo interior que talvez, ou com certeza, é desconhecido para tantos. Para Deus, não. Deus conhece os seus sonhos, Deus conhece os seus anseios, Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe o que se passa no íntimo do seu ser, e Deus conhece todas as coisas. Para isso, a Bíblia, a teologia, chama de onisciente. O Deus que não é surpreendido com coisa alguma, porque tudo sabe, porque tudo vê, porque tudo conhece. E nessa mesma linha, um segundo pressuposto da afirmação de que Deus responde a oração e de que Deus responde rapidamente a oração está o fato de Deus ser um ser soberano. O que significa dizer que Deus é soberano? É que Deus é um Deus de decretos, é um Deus que estabeleceu a história, é um Deus que decretou a vida, decretou a existência, e tudo o que acontece só acontece debaixo do seu plano, só acontece dentro do seu decreto, dentro da sua vontade soberana, porque Deus não pode mudar naquilo que determinou, Deus não pode desistir daquilo que disse, porque Deus não volta atrás, porque Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, e tendo dito Deus, acontecerá. Então, Deus é onisciente, Deus é um Deus soberano que decreta a história. Mas tem um terceiro fator importante, um terceiro pressuposto das afirmações que eu fiz acima. O amor de Deus por seus filhos faz com que Ele venha, muitas vezes, correndo, ouvir a oração e socorrer os seus filhos. Olha que coisa linda o texto vai nos dizer. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você. Por quê? Porque você é muito amado. Que coisa linda. Por isso, preste atenção a mensagem para entender a visão. O que Deus estava dizendo para Daniel? O anjo Gabriel estava dizendo a Daniel, que estava dizendo enviado por Deus: Daniel, o Senhor ama demais você. Daniel, você é filho amado meu do Senhor. Daniel, o amor de Deus por você é perfeito, infinito e absoluto. E porque o amor de Deus por você é lindo, é infinito e absoluto, Deus ouviu a sua oração. Agora eu diria que existe um quarto pressuposto aqui inicial, a título de introdução para a afirmação, as afirmações que eu disse aqui, que eu sustentei, é que Deus ele conta com um estado espiritual fantástico. Olha que coisa linda, no capítulo, verso 21, no capítulo 9, vai trazer para a gente. Enquanto eu ainda estava orando, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a percepção e o entendimento. O texto está fazendo referência a Gabriel, um anjo de Deus, um anjo, digamos assim, especial desse staff de Deus, desse exército espiritual de Deus. Se você for fazer um passeio pelas Escrituras, não vamos fazer isso aqui agora, mas é importante que você saiba. Quando você vai para o Novo Testamento, por exemplo, e você vai para a história de Maria, a mãe de Jesus, quando ela recebe o relato, melhor dizendo, a revelação de que seria a mãe de Jesus, quando ela recebe a informação de que estava grávida e que daria à luz a um menino, e ele seria o Salvador do mundo. Quem trouxe, ou quem levou, melhor dizendo, essa informação para Maria foi o mesmo anjo Gabriel. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado por Satanás, provado por Deus, para dar início à sua obra redentora, antes de começar o seu ministério público, o texto diz que depois de ser tentado, os anjos de Deus foram até Jesus e o serviram. Olha que coisa interessante. O que eu quero que você entenda aqui nessa manhã é que Deus tem agentes ministradores, agentes espirituais ministradores que existem para glorificar a Deus e ministrar a bênção de Deus na nossa vida, que são os seus anjos. Amém, irmãos? Amém. Esse lugar, por exemplo, está repleto de anjos. A sua semana está repleta de anjos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Queridos, essa informação
informação é fantástica. Sabe por quê? A gente não vê, a gente não sente cheiro de anjo, a gente não percebe, mas a Bíblia fala que isso é uma realidade. A Bíblia fala que existe um exército poderoso, espiritual, que está a serviço de Deus, ao comando dele, não ao nosso, que obedece a ele, não a nós, que são instruídos e ordenados por ele, não por nós. O que eu quero dizer é que você não tem autoridade para mandar anjo vir e ir, para fazer e acontecer. Somente Deus pode fazer isso, porque os anjos são agentes ministradores de Deus, sob o comando dele, para o nosso bem. Então, a Bíblia fala que esses anjos que não se rebelaram como os demais, aqueles que seguiram Satanás, Lúcifer na grande rebelião, hoje eles estão povoando a história, estão povoando o cosmos, estão povoando a terra, por assim dizer, com uma única missão: abençoar o povo de Deus, ministrar no povo de Deus. E aí, é por isso que eu não tenho medo de afirmar que nesse lugar, nessa manhã, os anjos de Deus estão aqui, cuidando de nós, ministrando a palavra, ou melhor, aplicando essa palavra. O Espírito Santo de Deus aplica essa palavra, os anjos de Deus agem em nosso favor, impedindo que o mal nos toque. É interessante isso, que você deve ter percebido isso, como a Bíblia diz, que o diabo está ao derredor. Ao derredor não é ao redor, porque ao redor quem está são os anjos. Os anjos, eles estão ao redor daqueles que temem a Deus, daqueles que servem a Deus, mas ao derredor, ao largo, está o Satanás, os demônios, tentando minar a nossa fé, por assim dizer, a nossa caminhada. Mas o que importa aqui nessa manhã é que a Bíblia fala que, no caso do Daniel, o Gabriel veio imediatamente para trazer a ele interpretação, a visão que ele tinha tido, para ter resposta para a sua oração. Eu não tenho dúvida que, da mesma forma que Daniel era muito amado de Deus, hoje nós estamos aqui, que servimos e amamos a Deus, perdão, somos da mesma forma tão amados quanto Daniel. E eu fiz uma afirmação ousada. Eu disse que Deus responde rapidamente às orações que fazemos. Agora, queridos, são todas as orações que são atendidas ou respondidas rapidamente? Toda a oração que nós fazemos, nós temos a garantia de resposta imediata, de cumprimento imediato daquilo que nós pedimos a Deus? A resposta categórica é não. Agora, quais são então as orações atendidas rapidamente por Deus? Que orações Deus prontamente responde? Que orações, que tipo de oração feita por nós tem a garantia, por assim dizer, que Deus vai responder prontamente? Vamos a elas. Primeiro, aquelas feitas por quem aprendeu a ler a história à luz da revelação bíblica. E aqui eu preciso dizer mais uma coisa importante para você: oração e palavra de Deus caminham juntos. Oração e Bíblia são duas ferramentas, por assim dizer, que não podem ser desassociadas. Daniel, estamos lendo nesse texto, nos anteriores, ele faz uma oração, ou melhor, ele vai orar especificamente depois de ler a profecia que se encontrava no livro do profeta Jeremias, que falava dos 70 anos do cativeiro na Babilônia. Percebendo, através da leitura do profeta Jeremias, que o tempo estava terminando, que o tempo estava se cumprindo, que o tempo de cativeiro estava quase no seu fim, Daniel vai orar. O que eu quero que você entenda nessa manhã é que muito das respostas e muito da luz, da direção que você precisa para a sua vida, você vai conseguir através da junção de Bíblia e oração. É orando e lendo a palavra que você vai conseguir direção para a sua vida. Não dá para desassociar. Daniel vai orar porque ele entendeu na palavra que as 70 anos estavam se cumprindo. Grave isso. Quem lê, mas não apenas lê,
Quem estuda, mas não apenas estuda, quem medita nas Escrituras e ora, só vai na boa. Não é livrado. Irmãos, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, diz a palavra de Deus. Eu ouso afirmar nessa manhã, se você ler, mas não somente ler, estudar, não somente estudar, se você aprofundar, meditar em oração nas Escrituras, você vai conhecer a vontade de Deus na sua vida. E eu estou falando da vontade geral de Deus, que Ele anda para todos, e estou falando da vontade específica de Deus para a nossa vida. Vivemos em crise muitas vezes. Deus não fala comigo. Eu não sei para onde que eu vou. Eu não sei o que eu tenho que fazer. É porque a gente não lê, a gente não estuda, a gente não medita na palavra em oração. Marcos, me perdoe, Marcos, tem um trabalho muito legal que ele faz. Tomamos susto assim, né? Ele faz um estudo bíblico já há algum tempo, onde ele tem o trabalho de fazer aquilo que a gente chama das referências cruzadas, né? Ele pega um texto bíblico e ele vai atrás de todos os outros textos, desculpa a expressão, e atrás de todos os outros textos que convergem com aquele texto que ele leu, fazendo a comparação da Bíblia com a Bíblia, interpretando a Bíblia através da própria Bíblia. É um trabalho muito interessante que ele faz. Depois, até o contato desse, ele vai passar, olha só que furado que eu escolhi dele, né? E ele faz isso, uma coisa muito bacana, ele mandou para mim alguns, eu achei muito interessante. Sabe o que é isso? É não pegar um texto isolado, um versículo isolado, e criar uma teologia em cima de um versículo isolado. É você ler, estudar, meditar em oração sobre a palavra de Deus. Se você fizer isso, eu ouso essa manhã dizer que Deus vai te responder prontamente na sua oração. Por uma razão muito simples. Você já vai conhecer a vontade de Deus. Você vai saber o que é prioridade, o que buscar, que caminho seguir. Então você vai estar na frente de muita gente. Queridos, não tem jeito. Aquelas orações feitas por quem aprendeu a ler a história à luz da revelação bíblica. Daniel sabia disso. Daniel foi para a profecia. Daniel parou, peraí. Deixa eu fazer as contas aqui. Interessante. A profecia de Jeremias está dizendo que são 70 anos. Peraí. Falta pouco tempo para isso. Então, deixa eu orar para que Deus cumpra o que Ele prometeu. Quer ver que coisa interessante? Quando os magos vão visitar Jesus, lembra dos magos quando Jesus nasce? O texto diz que eles seguem a estrela. Não é isso? Então, o texto está errado. Aparece a estrela e eles seguem a estrela. E eles têm aquele primeiro diálogo lá com o Herodes, certo? Quando eles falam, nós vamos visitar o menino Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Como que esses magos sabiam disso? Eles sabiam, porque com certeza eles haviam lido as profecias. Haviam feito cálculos. E os cálculos batiam exatamente com a data, ou aproximadamente próximo da data do nascimento ou da chegada do Messias. Então eles interpretam as Escrituras. Deus se revela para eles, depois que eles interpretam a história através da Escritura, eles veem a estrela que os conduz até Jesus. Simples assim. Quer chegar até Jesus? Abre a palavra. Quer chegar até Jesus? Mergulhe no Cristo bíblico. Quer chegar até Jesus? Se ajoelha diante da palavra de Deus e começa a ler a Bíblia, não mais como jornal do dia, um gibi, mas como o livro sagrado da palavra de Deus revelada para você, que é fonte de vida e de inspiração para a tua vida. Não tem saída. Os magos entenderam isso e foram naquela direção. Interessante, porque eu acredito que possivelmente esses magos eles haviam se encontrado com o livro do profeta Daniel, no capítulo 9, haviam se encontrado possivelmente com o livro de Miqueias, que falou do lugar da Senhora de Jesus, e tu, Belém, Efrata. Está em Miqueias. Possivelmente os magos leram a profecia. Então eles fizeram contas, opa, está mais ou menos na época.
mais fácil do que é? Perceberam como é que a Bíblia traz instrução para nós, revelação para nós, que facilita a nossa vida? Aí eu lembro do Geraldo semana passada dizendo o quê? Agora vai e faz exatamente tudo conforme eu te mandei. É assim. Como a Bíblia se transforma num livro base, o solo da nossa vida, o chão da nossa existência, a âncora do nosso navio, do nosso barco, e se transforma em uma diferença absoluta para nós, uma referência direta para a nossa vida. Ou a gente vai continuar vagando, perdido pelos oceanos da vida. Outra oração que Deus ouve, respondendo essa pergunta que Deus ouve rapidamente. E essa pergunta a gente não pode deixar calar. É justamente aquela que é feita na perspectiva da intercessão pelo povo de Deus, o povo ao qual pertencemos. É interessante porque o texto vai dizer o seguinte, no verso 20: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Não sei se você sabe, mas Israel, Jerusalém, é uma cidade erguida sobre os montes. Dos montes clare para o mar, eu de amor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Israel é uma cidade edificada sobre os montes. E Daniel diz que estava fazendo intercessão em favor do seu santo monte. Quero subir ao monte santo de Sião. Lá. Sabe o que acontece, queridos? Daniel, ele havia entendido que ele não estava só, que ele não era um ser único no universo, e por ser amado de Deus, amado por Deus, bastava ele ter conexão direta com Deus, esquecer todo mundo, não. Daniel estava conectado com a história, mas estava conectado com pessoas. E uma vez que ele estava conectado com pessoas, Daniel intercedia com pessoas, e Daniel intercedia pelo povo santo de Deus. Entenda isso essa manhã. Daniel estava intercedendo pelos seus pais, por assim dizer, pelos seus irmãos. Ele estava intercedendo por Israel. Agora não se muda. Porque vamos ver daqui a pouco que existe uma corrente teológica, eu não vou tentar não complicar, ou vou tentar complicar o menos possível, que diz que Israel é uma coisa, a igreja é outra coisa. Que Deus tem um plano para Israel, que trata Israel de um jeito, e Deus tem um plano para a igreja, que trata a igreja de outro jeito. Entretanto, quando nós vamos para a carta de Paulo aos Efésios, Paulo está dizendo que todos são um em Cristo. Não há mais judeu, mais grego, mais bárbaro, não há mais homem, mais mulher, porque todos estão debaixo da mesma aliança. Paulo vai dizer na sua carta aos Efésios. Então, se Daniel estava intercedendo por Israel lá atrás, se Daniel é um exemplo de homem de oração para nós hoje, isso significa dizer que Deus, da mesma forma que ouviu a intercessão de Israel pelo seu povo, Deus ouve rapidamente a nossa oração quando nós intercedemos uns pelos outros. Você pode falar de geral? Você pode dizer amém, irmão? Apaga aí, gente. É assim? Aprende esse negócio. Aprende esse negócio, viu? Vamos lá. Irmãos, quando intercedemos juntos por uma causa, e intercedemos uns pelos outros, Deus faz assim: opa, tem alguém que não está ali numa oração em si mesmada? Opa, peraí, estou sentindo um cheiro de oração comunitária, estou sentindo gente de cheiro de igreja que ora. Cheiro é ótimo. Eu estou sentindo cheiro de igreja que ora. Eu estou sentindo cheiro de gente que entendeu a importância da intercessão comunitária, que não olha para o seu umbigo, que entendeu que Deus muitas vezes trabalha numa lógica transversa. Eu oro pelo outro, e Deus faz por mim. Eu intercedo pelo irmão, e Deus age na minha vida. Isso é fantástico, porque Daniel estava intercedendo pelo monte santo de Deus, estava intercedendo pela restauração de Israel. E o texto diz que Deus rapidamente veio ao encontro de Daniel para responder a sua oração. Irmãos,
se nós adotarmos a prática, o estilo de oração de vida do Daniel, nós vamos começar a experimentar coisas tremendas na nossa vida e na vida da nossa igreja. Sabe por que muitas vezes a igreja é fria nesse ano, né? Mesmo depois de tomar a água, você lembrou, né? Sabe por que tantas vezes a igreja é fria? Não é só porque a gente não ora, é porque a gente ora só pela gente, só pelos nossos problemas, só pelas nossas causas, só pelo nosso sapato apertado, só pela dor que a gente sente, e a gente não intercede uns pelos outros. No grupo dos homens, a gente começou a fazer isso, no grupo das mulheres também acredito que estão fazendo, elas estão fazendo. A gente está orando uns pelos outros, essa quinzena de oração. E por aqueles que estavam no grupo, porque quem não estava no grupo está fora, eu não vou falar com vocês não, viu? Se lasquem para lá, né? Estou brincando. Irmãos, orar pelo irmão se transforma num clamor por nós mesmos diante de Deus. É a mesma lógica de buscar o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, que as demais coisas são acrescentadas. Está doendo? Está com problema? Está sofrendo? Não está dando certo? Junte-se ao povo de Deus. Ore por alguém. Peça, pastor, me dá a lista de oração da igreja. A lista de nomes da igreja, membros da igreja. Não estou brincando, não. Eu não conheço, não importa. Vai embora hoje. Quem sabe da noite ou amanhã de manhã, antes do sol clarear, você está de joelhos na sua cama, intercedendo nominalmente por cada irmão. Deus, está aqui o Joaquim, eu não conheço o Joaquim, Senhor, mas o Senhor sabe quem ele é, o Senhor sabe os seus problemas. Abençoe o Joaquim hoje, Senhor. Abençoe a casa do Joaquim, abençoe o trabalho dele. Eu não sei se ele vai de ônibus, de carro, se está perto do trabalho, mas abençoe o Joaquim hoje, depois de bênçãos sobre a vida dele. Começa a fazer isso para você ver. Começa a fazer isso para você ver como é que a tua vida vai mudar. Como é que as bênçãos de Deus vão começar a chegar rapidamente sobre a tua vida. É a palavra de Deus que diz, não sou eu. Vou mandar a Daniel fazer uma minha. Então, terceira oração, tipo de oração que Deus responde. Rapaz, eu vou mudar aqui então, porque é pessoal, não fez barulho até agora, né? Pegou o amarelo, pô. Amarelo. Olha para mim, por favor, amarelo. Tá? Ok. Então, terceiro tipo de oração que Deus responde rapidamente são aquelas, Deus responde rapidamente aquelas orações feitas por aqueles que estão abertos para serem surpreendidos por Ele. Vou repetir. Deus responde rapidamente a oração feita por aqueles que estão abertos para serem surpreendidos por Ele. Por que eu estou falando isso? Já percebeu como é que a nossa oração é formatada? Ele fala assim, tem gente que fala assim, tem uma teologia doida aí que fala assim, perdoe que não, tá? Tem uma teologia que fala assim, você tem que ser específico para Deus. Você tem que dizer para Deus o que você quer. Deus é burro, não sabe, né? Então assim, desenhe para Deus, vamos dizer assim, desenhe para Deus, porque Deus não entende. Tá? Aí fala, se você quer um carro, tem que dizer o ano do carro, a cor do carro, tudo sobre o carro. Porque se você orar especificamente com o que você quer, Deus te dá. Eu vou discordar radicalmente disso, para dizer mais uma vez, vou repetir. Deus responde rapidamente aqueles que estão abertos para serem surpreendidos por Ele. O que eu estou querendo dizer por isso é que, enquanto você pede aqui, se você estiver aberto para Deus, Deus vai te dar aqui. Eu não estou falando de bênção material, pelo menos somente de bênção material. Daniel ora pela restauração de Israel, Deus, a tua nação, os 70 anos estão se cumprindo, Deus. Revela-se, ou melhor, cumpre a tua vontade, cumpre a tua promessa. Daniel está orando a Deus, pedindo o quê? A restauração de Israel, como Jeremias havia dito. E aí, meus irmãos, olha só o que o anjo Gabriel vai dizer para Daniel. 70 é a resposta, parte dela. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas,
trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída, a cidade, com seus ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. E aí, quando você vê aqui 62 semanas, lembra que teve 7 semanas antes. Então, nós estamos falando de 69 semanas, ok? Porque foram 7 semanas mais 62 semanas. Então, agora ele está dizendo, depois das 62 semanas, mais as 7 que ele já falou lá atrás, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele quem? O príncipe. Não o anticristo, vou explicar daqui a pouco isso. O príncipe. Com muitos, ele fará uma aliança, que durará 1 semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E no tempo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim. Que lhe está decretado. Irmãos, precisamos começar a entender uma coisa aqui nessa manhã. Os nossos motivos de oração, por mais nobres que eles sejam, e por maiores que sejam as nossas necessidades, são apenas motivos, ou melhor, são apenas pretextos para que Deus se revele a cada um de nós. Eu lembro de Jó, quando Jó, ele vive todo aquele infortúnio, perde tudo. Lembra da história do Jó? É um personagem horrível que a gente não gosta muito de ler, né? Mas Jó foi alguém que tinha muita coisa e tudo que ele tinha ele perdeu. E ele vive uma crise. E como muitos de nós, né? O Jó, ele fala aquela oração tipo, mas eu sou tão bom, eu sou tão legal, né? E o Jó orava pelos seus filhos, o Jó cultuava a Deus. Só que quando você chega no final do capítulo do livro, o texto vai dizer assim, a própria declaração de Jó: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ou seja, tudo que eu passei, na verdade, e o meu clamor se constituíram um pretexto do Senhor se revelar de forma poderosa na minha vida. Nossos motivos de oração, na verdade, são verdadeiros pretextos de Deus para que a gente se achegue a Ele. Paulo, o apóstolo Paulo, diz na sua carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, que para que ele não se soberbecesse com a grandeza das revelações, foi dado o espinho na carne. Há um texto na sequência que ele diz: 3 vezes orei ao Senhor, pedindo que o Senhor tirasse o espinho de mim, mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza, pois quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Paulo foi orar, porque foi colocado um espinho na carne. Muitos espinhos são colocados na nossa carne para que nós busquemos a Deus. Muitos sofrimentos nos sobrevêm para que a gente se mostre a Deus. E aí, queridos, pretextos de Deus, repito, pretextos de Deus para que nós o busquemos. É interessante, mais uma vez, Daniel ora pela restauração de Israel e Gabriel revela o destino final da igreja. Daniel ora pedindo que Deus cumprisse a sua promessa, mas Gabriel mostra a ele que aquela promessa era, na verdade, um vislumbre da maior de todas as promessas, que era a vida do Messias. Daniel está orando pelo restauro de Israel e Gabriel está dizendo: eu vou mandar o Messias. Consegue perceber? É interessante isso, porque enquanto Daniel está pedindo aqui, a partir dos olhos dele viam, a partir do que ele
quanto mais aprofundamos, mais Deus se revela. Você vai cavando, vai aprofundando, e quando você acha que está chegando, o buraco fica mais fundo ainda. Andar com Deus é assim, você cava, e Deus se revela, e quanto mais você cava, mais Deus vai te dando desejo, mais Deus vai te dando esse gosto por cavar, por buscar. E é uma coisa infinita, até o dia que nós nos encontraremos com Ele para vivermos por toda a eternidade, ao lado dEle. Andar com Deus é assim, irmãos. Quanto mais cavamos, quanto mais aprofundamos, mais Ele se revela a nós. O que Deus estava revelando a Daniel? O cumprimento de todas as promessas feitas aos seus antepassados. Desde Gênesis capítulo 3, quando depois da queda, Deus diz que do descendente, veio aquele que teria o seu calcanhar ferido pela semente, mas que esmagaria a cabeça da semente, da Gênesis capítulo 3. Deus está revelando a Daniel a promessa feita a Abraão, quando falou: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, vou fazer de você pai de uma grande nação. Chamou o Abraão e disse: Abraão, olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, assim será a tua descendência incontável. E depois, quando Abraão obedece, vai sacrificar o seu filho, crê em Deus, obedece a Deus, Deus fala para ele: por que você me obedeceu? Eu abençoarei todos os povos da terra. Aqui, o que está acontecendo é que Deus estava revelando para Daniel coisas muito maiores que já haviam sido profetizadas, anunciadas pelos profetas, pelos escritos do Antigo Testamento antes de Daniel. Queridos, e aí, a gente entra na bendita das 70 semanas. Tentei fugir dela, fui para um lado, fui para o outro. Falei: não vou abordar isso. Eu acho que a turma não tem fôlego para acompanhar muito esse negócio. Vamos lá, não dá. Eu vou tentar ser o mais simples possível, sem ter sido crítico, que é tão difícil desse texto. Eu falava para vocês: o texto fora de 70 semanas. Deus revela para Daniel 70 semanas. Eu falava de semana passada, mas eu sou eu, cara. Eu falava aqui semana passada que nas semanas anteriores que existem talvez mais de 80 interpretações sobre as 70 semanas da vida. Eu não vou usar aprofundar essa discussão, mas você precisa entender alguma coisa. Existem, óbvio, teses, e para mim a interpretação reformada, calvinista, para mim é a mais coerente, chega mais perto daquilo que a gente pode entender como verdadeira experiência em Cristo. Primeiro, você precisa entender que houve 3 movimentos de volta do cativeiro babilônico, Esse do Daniel está nele e recebeu a revelação de que vai acabar. 3 movimentos. Primeiro, com Zorobabel, que sai do cativeiro voltando para Jerusalém para reconstruir o templo. Depois teve um segundo movimento com Esdras, que volta para reconstruir e reestabelecer a lei de Deus em Israel. E teve um terceiro movimento com Neemias, que volta para reconstruir a cidade de Jerusalém. Os teólogos reformados dizem que as 70 semanas começam a contar justamente a partir da saída de Neemias, o decreto que o rei dá para Neemias, está no capítulo 1 de Neemias, que ele sai para reconstruir a cidade. Ok? Não vou entrar nos pormenores da discussão, tem muitos pormenores aqui. O fato é que o texto fala de 7 semanas mais 62 semanas, formando 69 semanas. 69 semanas de anos. Cada semana aqui são 7 anos. Ok? Então, se são 70 semanas, nós temos que multiplicar 70 vezes 7 e chegaremos ao número 490. O que tem que você entender aqui, que a profecia está dizendo é que, desde o decreto, quando Neemias sai para reconstruir Jerusalém, até a vinda do Messias, transcorrem-se exatamente 490 anos. Ponto. Aí, só que tem um problema com o nosso calendário cristão, porque hoje é sabido, depois de uma recontagem, melhor dizendo, de um estudo feito, parece que no século XVIII, a respeito do nosso calendário, verificou-se que houve um erro. Tem uma defasagem de aproximadamente de 4 a 8 anos.
Na verdade, Jesus não nasceu no ano 0. Ele nasce no ano -4. Complicado, né? Mas é assim. Entenderam? Entenderam? Jesus não nasce no ano 0. Jesus nasce no ano -4, Vitor. Entendeu, Vitor? -4. Quem constituiu isso, quem decretou isso não é a Bíblia. Quem faz isso foi um homem, foi o nome dele agora, um estudioso, que estabeleceu no século IV ou V, não sei, da nossa era cristã, esse calendário. Só que estudiosos, com a ajuda da astronomia, perceberam que há essa contagem, essa defasagem entre 4 e 8 anos. Quando você conta a partir do decreto de Neemias sai para restaurar Jerusalém, e você conta 490 anos, nós vamos chegar aproximadamente no ano 38 da era cristã. Tirando os 4 anos de defasagem, ou 5 anos, perdão, de defasagem, nós chegamos ao ano 33 da nossa era, digamos assim, essa contagem equivocada, que foi justamente o ano que Jesus morreu. Complicado, eu sei, palavra para uma outra agora. Não dá para a gente esmiuçar aqui agora. Mas essas 70 semanas, não, o que não importa aqui são as 70 semanas em si mesmo. O que importa aqui é o que acontece nesse período de tempo. Para os dispensacionalistas, quem são os dispensacionalistas? Ou pré-milenistas? Eles dizem o seguinte: eles começam a contar as 70 semanas, não quando Neemias sai, mas um pouco mais para frente. E eles dizem o seguinte: que Deus, ele já, na história, já se transcorreram 69 semanas. E aí, uma vez transcorridas as 69 semanas, Deus parou de contar as semanas. Foi quando Jesus veio. E ele agora abre um parênteses para a igreja. Porque essas semanas têm a ver com Israel, mas não tem a ver com a igreja. Mas mais uma vez eu chamo a sua atenção para Efésios, capítulo 1, 2, se não me falha a memória. Quando Paulo vai dizer que não dá mais para fazer separação entre judeus e gentios, porque todos nós somos um. Irmãos, o que eu quero que vocês entendam aqui nessa manhã, mesmo com tanta complexidade e diversidade das interpretações, mais uma vez eu repetir antes de continuar, é que o mais importante das 70 semanas não é o seu transcorrer literal, mas é o que está embutido aqui no anúncio feito a Daniel. Fecha parênteses e vou voltar a dizer para vocês sobre os dispensacionalistas. Eles afirmam então que nós, a igreja, somos um parênteses de Deus. Deus está tratando a igreja. Quando Jesus voltar, porque segundo os dispensacionalistas a igreja não passa pela tribulação nem pela grande tribulação, Jesus volta, arrebata a igreja. Depois disso, o anticristo vem e ele vai reinar por 7 anos. E vai ter uma grande tribulação durante esse tempo. E vai ser durante esses 7 anos, sem Jesus, que os judeus se converterão. Assim pensam os dispensacionalistas. Salvação sem Jesus. Salvação sem Cristo. Depois disso, depois desse movimento, dessas 7 semanas, o que acontece, ou dessa semana, perdão, tanta semana, tanto que a gente confunde, dessa semana, 7 anos, Jesus vem, o templo é reedificado, e aí haverá um milênio, onde Cristo reinará na terra por 1000 anos. Eu não encontro base sólida no Novo Testamento e no Velho nas profecias para essa doutrina. Já a nossa doutrina, chamada amilenista, não tem um milênio literal, diz que nem é pré-milenista, né? Crê o seguinte, que Jesus, a era da igreja é essa, os judeus perderam a prerrogativa de povo eleito, escolhido de Deus, e perder essa prerrogativa, a igreja assume esse papel, e hoje o judeu, para ser salvo, tem que se render a Jesus. As perseguições vão se intensificar, o espírito do anticristo já está no mundo, se potencializará a perseguição, o anticristo homem chegará com a igreja na terra, a perseguição vai acontecer com o povo de Deus aqui, com a igreja aqui, e quando chegar o ápice da história,
a igreja é arrebatada. Nós, adventistas, dentro da teologia reformada, nós não acreditamos no milênio literal, em restauração do templo, aqui, 1000 anos da história aqui. Acreditamos que nós estamos vivendo a última semana. Só que essa última semana é justamente esse período que chamamos da igreja, o período do Novo Testamento, a dispensação da graça, onde tudo está acontecendo. Então verá o fim. Quando Jesus voltar, subir para a sua igreja e o diabo vai derrotar de uma vez. Complexo. E aí eu quero voltar para cá e dizer para você que eu não podia deixar de explicar isso, ou gerar mais confusão sobre a mesa, depende, para dizer para você que nada disso é importante diante do que vem agora. Porque o ponto central desse texto não são as 70 semanas em si, mas a revelação que está em Deus dele. E aí agora, se você viajou, se você até ficou perdido, volta para mim aqui. Porque eu sabia que tinha potencial para o que eu acabei de falar e você explicar um pouco. O que está em jogo na visão de Daniel é a vinda do Messias. Saiba e entende que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Totalizando quantas semanas? 69 semanas e 7 anos. Ele ou ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis, falando a partir de Neemias. Então, aqui começa uma revelação a respeito do ungido, do Messias ou do príncipe, como você queira aqui. Saiba e entende que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o príncipe, até que ele venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, a partir do decreto para o povo sair do cativeiro até a vinda de Jesus, 69 semanas. 69 vezes 7, você faz a conta. Não vou fazer não. Irmãos, o que Daniel está recebendo como revelação aqui nessas 70 semanas é que Jesus, o ungido, o Messias, ele viria para cumprir o seu propósito estabelecido antes da fundação do mundo, o propósito de salvação da humanidade. Qual foi a obra do Messias? Se você não sabe, esse texto é 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Olha agora a revelação do que Jesus viria fazer. A fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e nos deu justiça. O que é importante nesse texto é que a gente vê a partir de agora. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, repetindo, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 70 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em termos difíceis, depois das 62 semanas, das 62 semanas, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Queridos, aqui nós estamos falando do tetelestai, tetelestai, do grego, que é a expressão, a frase, está consumado. Quando Jesus está no alto da cruz e dá o seu brado, seu suspiro final, e diz: está consumado. Todas as profecias a seu respeito estavam se completando, estavam se consumando. Está consumado. Para você poder entender, dentro da profecia de Daniel, o Gabriel está dizendo que ele acabaria com a transgressão.
ele acabaria com a rebelião cósmica que começou lá em Adão e que é geradora de todo o caos na história da sociedade. Todo o caos na sociedade, todo o caos dentro da família, todo o caos interno e externo. O texto diz que ele daria fim ao pecado, a causa do mal da humanidade. Olha o que aconteceu nisso essa semana. Olha mais um atentado terrível, fruto do pecado. Olha a tentativa de golpe militar na Turquia, fruto de pecado. Olha, está olhando essa semana, uma mãe lá no Estácio. Vocês viram isso? Coisa bárbara. O cara pede para ela alguma coisa, dinheiro, não tem dinheiro. A filha de 7 anos do lado do sujeito vem com uma faca, dá 2 facadas no pescoço da mulher, na frente da criança. A mulher começa a ensangrentar, a filha de 7 anos desespera, começa a correr. A mãe preocupada com a filha linda dela, atravessa a rua e sempre pegando dentro na direção da menina, para salvar a própria filha. E cai. É socorrida, mas não aguenta. Pecado. É disso que eu estou falando. Quando Deus fala para Gabriel fala para Daniel, por ordem de Deus, é óbvio, dizendo que o Messias viria para dar fim ao pecado, era justamente para começar um projeto e um processo de restauração, para que esse tipo de coisa não acontecesse mais. Ele veio para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar culpa. A palavra no seu original é cobrir a culpa. Significa dizer que quando Deus olha para a gente, eu gosto de fazer essa ilustração, né? Deus olha para Edgar, quando olha para Edgar sem Jesus, sem a lente da salvação, vê Edgar sujo, pecador, imundo pelo pecado. Mas quando a lente chamada Jesus entra entre Deus e Edgar, Deus olha para Edgar e vê o Edgar limpo, perfeito, lindo. Seria difícil aos olhos humanos isso. Ele perdeu a oportunidade. Deus é maravilhoso. Então, Deus olha para Edgar e fala: esse é o cara. Esse é o cara. Irmãos, expiar é cobrir. Deus olha para nós. E quando Deus olha para nós em Jesus, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus, purificados, salvos, limpos do pecado. E aí Deus agora sim pode se relacionar com a gente. Ele veio para acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça. E aí entra um conceito lindo da teologia reformada, que é a justificação pela graça por meio da fé. Não são as suas justiças, não é o teu ato de justiça, não são as suas boas obras que impressionam Deus, mas é quando Deus olha para você e vê Jesus. É quando a justiça de Jesus entra na sua vida, quando você recebe essa justiça pela graça por meio da fé, quando Deus entra no teu coração, transforma a sua vida. Deus olha para você justificado. Esse é um conceito fabuloso, fantástico da teologia reformada. Somos justificados, Paulo fala, por meio da graça, mediante a fé, e por causa disso temos paz com Deus. Impossível antes da justificação. E aí, o anjo continua dizendo, ele virá e também cumprirá a visão e a profecia. Paulo vai dizer que Cristo é o fim da lei. O apóstolo Paulo diz que Cristo é o fim da lei, no sentido de que está consumado, se cumpriu a profecia, tudo que fora dito sobre Jesus se cumpre no tempo e no espaço. E o anjo Gabriel vai dizendo para Daniel, o anjo diz que seria ungido, o Santíssimo. Isso é muito importante você entender. Você sabe que no santo lugar, no Santíssimo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas quando Jesus morre, dá o seu último suspiro. O texto diz que o véu do templo que separava o lugar santíssimo do lugar santo, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. Aqui nós encontramos a base do sacerdócio universal de todo crente. Quando Gabriel diz que o Santíssimo seria ungido, isso significa dizer que agora, ou melhor, a partir desse episódio, desse evento da morte de Jesus, o Santo dos Santos deixaria de ser um lugar exclusivo do sumo sacerdote. Mas como o apóstolo Pedro disse, né? Nós somos sacerdócio real.
todo cristão é um sacerdote diante de Deus. Cantamos sobre a família. Agora, calma aí, gente, tá bom? Calma aí. Cantamos sobre a família. Agora isso só vai ser uma realidade, sabe quando? Quando nós entendermos o nosso sacerdote dentro da nossa casa. Entendermos o nosso sacerdote dentro do nosso trabalho. Entendermos o nosso sacerdote da igreja. Eu não sou um sacerdote para excelência da igreja. Todos nós somos sacerdotes. Porque Gabriel revela para Daniel que o Santíssimo seria ungido. E Pedro fala que nós somos sacerdotes. E o texto fala ainda da morte e do triunfo do Messias. Com muitos ele fará uma aliança. Ele, que Jesus não é o anticristo. Os dispensacionalistas interpretam ele como sendo um anticristo, mas não dá, está falando de Jesus. O contexto é sobre Jesus. O texto todo está falando sobre Jesus, o príncipe, ungido. Como que agora ele vai ser um anticristo? Não tem como. É uma violência o texto. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, a dispensação da graça. E no meio da semana, ele dará fim ao sacerdócio e à oferta. É óbvio. Hoje não tem mais que oferecer animal. Não tem mais sacrifício. Não tem mais necessidade, porque nós somos sacerdotes e somos templo. Isso se cumpre na gente, se cumpre em nós. E numa ala do templo será colocado um sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. É óbvio que o texto tem um caráter futuro, profético, aponta para o final, fala da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, que viria como uma inundação, e que nessa era muita desolação, destruição aconteceria. O povo de Israel é expulso de Jerusalém no ano 70, pelo general Tito. O templo é destruído, e a partir desse momento o povo de Israel vive em desolação. Muita informação, eu sei. Queridos, eu vou caminhar no final. Eu quero dizer para você que, tentando resumir um pouco o que foi dito aqui, Jesus triunfou sobre a morte. Gabriel já havia dito para Daniel, mesmo morrendo, sendo entregue, cumprindo-se a escritura também. Jesus triunfou sobre a morte e inaugurou a sua igreja. E nesta era da igreja, ele fez uma aliança com muitos. Perceba que não é com todos. Não são todos que ele tem uma aliança, são todos que ele tem essa aliança. Porque a salvação não é universal. A salvação, ela é fruto da graça de Deus. Ela é limitada àqueles com quem Deus tem uma aliança. A salvação não é universal, mas limitada. Por isso que a expiação é limitada, não é ilimitada. Eu quero concluir essa mensagem nessa manhã, dizendo para você que o mais importante para nós aqui, como eu já disse, não são as 70 semanas. Depois, se você quiser, quem quiser conversar comigo sobre isso, depois a gente marca um encontro para falar sobre as 70 semanas exclusivamente. Porque o ponto principal não são as 70 semanas em si, mas a revelação do Messias. E mais, nos preparar para vivermos perseverantes até o fim. Irmãos, o fim virá. A Daniel é revelado o fim. 700 anos antes de Cristo aproximadamente, 400 e poucos anos antes de Cristo aproximadamente, 500 anos, Daniel recebe essa revelação de que o fim chegaria. E deixa eu dizer uma coisa para você. Palavra de ordem para você, sabe qual é? Preparação. Irmão, é tempo de se preparar. Não é tempo de você buscar somente trabalho, dinheiro, lugar, segurança. A sua segurança não está no teu trabalho. A sua segurança não está nos seus títulos. A sua segurança não está, porque no dia que a aprovação chega, no dia que a aprovação vem, você pode ter todos os títulos do mundo, mas se Deus não estiver na frente da tua vida, você escuta. Mas a preparação envolve você não depender mais tanto do teu chefe, confiar tanto nele. Não depender mais e confiar nas propostas e promessas das pessoas,
mas confiar no ungido, no príncipe, aquele que resumiu em si os 3 ofícios da nação de Israel. Ele foi profeta, ou seja, como o pastor Alexandre dizia semana passada na aula aqui, representante de Deus diante dos homens. Ele foi sacerdote, representante dos homens diante de Deus. E ele foi e é rei, governando no alto sublime trono toda a história, todo o universo. A sua vida está nas mãos de Deus. Você não é sempre da sua história. Você não é dono da sua própria história. Ou você entende isso e fala: Deus, eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Eu entendi que eu não sou bom, não sou forte o suficiente, não sou bom o suficiente, não sou capaz o suficiente, não tenho conhecimento suficiente para agir na minha própria vida. Toma essa. Temos sinais. Sobre aqui, Ricardo, pode vir. Oração se relaciona diretamente com a vida de quem ora. Entenda uma coisa: altar se relaciona com o trono. Só chega ao trono quem vai no altar. Você entendeu o que eu falei? Só chega ao trono de Deus quem passa pelo altar primeiro. Altar vem com consagração da vida. Oração desencadeia entendimento da palavra. As verdades eternas se descortinam diante de nós. E a oração nos prepara para viver os tempos difíceis. Os dias são maus. Os dias são maus. Estava em casa ontem, as crianças foram para o shopping com a Denise, com a Juliana, a Vivi. Ali eu tive aquele ataque de falta de fé, né? A gente levou e na volta, ela se pegou para de novo. Eu falei: não, de jeito nenhum. Mas foi. Meus filhos, no ônibus, cara, tinha uma questão específica, que não é o caso, mas aí a gente vê como que a gente está tão distante disso que a gente chama de dependência de Deus. Porque na hora, depois de falar, reclamar, uma coisa como tão velha, que a Júlia já fica velha, que seja, fica velha, muito chata, reclamando, né? Aí, depois de ter dado a figura de chato, reclamão, eu parei e falei assim: Deus não pode falar. Eu disse que eu caí um fio de cabelo da cabeça seguramente. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que não temem os livros. A Bíblia diz que Deus é soberano. Por que temer? O que tiver que acontecer, está debaixo da soberania de Deus. Eu já falei que eu tirei uma passagem para cada uma, mas é um de ônibus agora, seguida. Então, assim, é tempo da gente mergulhar, se encontrar com o altar. Porque só quem vive no altar tem a revelação do trono. O trono está no alto, o altar está embaixo. Para subir e descer. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, não o seu tempo. Viu, André? Não é o seu tempo. Quando eu falei, eu estou para mim mesmo. Assim, né? Viu, André? Não é o seu tempo. É o tempo dele. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Amém, queridos? Pedi para o Ricardo cantar uma canção que fala um pouco dessa soberania de Deus, desse Deus que é Deus.